Olá, que Deus abençoe sua vida. Aqui no livro de Lucas, capítulo 16, no versículo 19, conta a história de Rico e Lázaro, que no versículo 19 diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que zagia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, Lázaro todos os dias, estava ali à porta do rico, mendigando migalhas, Onde a Bíblia fala, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. E olha só a situação de Lázaro: os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, Lázaro todos os dias estava à porta daquele homem, daquele rico, ali mendigando, catando ali migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico em nenhum momento, se demonstrava ali algum interesse de ajudar Lázaro, de muitas das vezes alimentar pelo menos Lázaro, Mas Lázaro estava ali. Mas havia um detalhe entre Lázaro e o rico. Lázaro, por mais que estava em toda pobreza e miséria, Lázaro era um homem íntegro e reto a Deus. Já o rico, ele se apoiava na sua riqueza e nos seus bens. Mas aí a morte chegou para os dois, que é onde a Bíblia diz no versículo 22, E aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, porque Lázaro, o mendigo, ele era um homem íntegro, reto diante de Deus, por mais sendo pobre mendigo, ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel a Deus. Então, quando ele morreu, por ele ter a vida entregue às mãos de Deus, então, quando a sua alma descolou do corpo, veio ali os anjos de Deus, e o levaram para o seio de Abraão. Ou seja, quando a alma de Lázaro descolou do corpo, ele se deparou com os anjos. Mas no mesmo dia morreu também o rico. E a Bíblia simplesmente fala, e foi sepultado. Em seguida, no versículo 23 diz, e no inferno, o rico ergueu os olhos estando em tormentos. Olha só, no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, lá do inferno, ele erguendo os olhos, ele viu o paraíso. E quando ele viu ali o reino de Deus, ele viu Abraão, e ao lado de Abraão ele também viu Lázaro, aquele mendigo, que estava ali, todos os dias à sua porta mendigando, pedindo esmola, migalhas. E aí no versículo 24 diz, e o rico clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Olha só o detalhe. Ele era um homem rico, poderoso, e enquanto esteve nessa terra, ele tinha dinheiro para tudo, para beber a bebida que ele quisesse. Ele estalava o dedo, ele tinha ali a água, a bebida que ele queria estava diante dele. Mas no momento em que a alma descolou do corpo, no momento que ele morreu, você observa que a sua riqueza já não valia de nada. O seu dinheiro, seus carros, seus bens, seu castelo, seu ouro, de nada mais valia, a ponto dele clamar a Abraão apenas que Lázaro molhasse a ponta do dedo numa água e colocasse na sua língua para refrescá-lo. Olha só, um homem que tinha tudo, tinha todas as bebidas ali à sua mesa, ele passou a mendigar um dedo molhado para refrescar a sua língua, porque ele estava atormentado nas chamas do inferno. Porém, Abraão disse a ele: Filho,
Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Porém, entenda uma coisa, quando Abraão disse, olha, recebestes os teus bens em tua vida, não é porque ele era rico, mas foi sim porque ele se agarrou à sua riqueza. Ele deixou de confiar em Deus, ele deixou de crer em Deus para confiar na riqueza, para confiar nos seus bens. Já Lázaro, por mais que ele estava ali necessitado, doente, cheio de chagas, na miséria, Lázaro se apegou a Deus. Lázaro teve a sua vida entregue a Deus. Ou seja, há muitas pessoas ricas e pobres que ao invés dela se apegar a Deus, ela se apega ao filho, ao marido, ou ela se apega ao problema, à doença, à enfermidade, se esquece da grandeza de Deus, se esquece mesmo de se apegar a Deus. Então Abraão disse, né, olha, o que você queria você recebeste em vida, ou seja, você teve a mesma chance que Lázaro teve, você teve, só que você escolheu se apegar aos bens materiais. Já Lázaro escolheu, melhor dizendo, se apegar a Deus. E aí Abraão continua dizendo, ó, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que estão aí podem passar para cá. Então disse o rico, gritando, né? Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, naquele momento o rico, quando viu que para ele já não tinha mais jeito, ele pensou nos seus familiares, né? Então ele disse, Abraão, pai Abraão, por favor, olha, então peça a Lázaro para que vá lá na minha casa, avisar os meus familiares, meus irmãos, olha, eu tenho 5 irmãos, olha, avisa, ele está tendo mesmas atitudes que as minhas, eles estão vivendo uma vida errada. Então peça Lázaro para ir até eles e dizer a eles que o inferno existe, para que eles venham se voltar para Deus, para que eles não venham ter o mesmo comportamento que eu, para que eles não venham errar como eu errei, para que eles também não venham aqui para este lugar de tormento, para que eles não venham para o inferno. Por favor, pai Abraão, faça com que Lázaro vá até meus irmãos, avise eles. Porém Abraão disse, olha, tem Moisés e os profetas na terra, ouçam-nos. Ou seja, lá já tem os pastores, né? Bispos, obreiros, homens e mulheres de Deus, de fato e de verdade, que estão ali, que querem levar, que estão levando a palavra, a salvação. Então que eles ouçam esses homens, que estão ali pregando a palavra, né? Com sinceridade, né? Aí existem homens de Deus que pregam a palavra com sinceridade, então que ouçam eles. Mas o rico insistindo disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles vão se arrepender. Porém Abraão lhe disse, não é bem assim. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco ouvirão os mortos, né? Tampouco irão se persuadir, irão se convencer pelos mortos, ainda que algum dos seus familiares ressuscite. Ou seja, se eles não estão crendo na palavra de Deus que está sendo pregada, eles não vão acreditar, né, naqueles que morreram, né, e voltaram para falar para eles. Ou seja, a única oportunidade que nós temos de salvação é crer na palavra de Deus, é crer no que está na Bíblia. Jesus disse que vai voltar e ele vai voltar. O céu e o inferno existem, mas cabe a cada um de nós decidir o destino da nossa alma. É você que decide para onde você quer ir, aonde você quer passar a eternidade, aonde você quer passar toda a eternidade. Rico e Lázaro tiveram a mesma chance, porém o rico escolheu viver dos seus prazeres, já Lázaro escolheu viver, né, com a vida entregue a Deus. Para finalizar, eu digo, infelizmente, há muitos sendo rico e poucos sendo Lázaro.
Pense nisso. Pense nessa palavra. Entregue-se a Deus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há chance. Porque depois que a tua alma se descolar do teu corpo, é tarde demais. Ou você estará eternamente com Deus, ou infelizmente você estará eternamente no inferno, em chamas, atormentado. A escolha é tua. O que você escolhe? A salvação, a paz eterna ou o tormento eterno? Medite nessa mensagem e faça a escolha certa. Eis que é posto diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que seja salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.